bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje eu vou falar sobre tríades nas vozes superiores ou Upper Structure Triads, né? Como diz o americano. Mais uma visão, mais um assunto que pode nos ajudar a explorar, ampliar nossas possibilidades, a nossa palheta sonora e de forma relativamente simples. Bom, e como o próprio nome diz, né, desse conceito, a gente está falando de tríades da estrutura, ou se a gente preferir, da camada superior. Logo, fica subentendido que há uma camada inferior, né? Pois bem, essas estruturas superiores nada mais são do que as extensões da própria estrutura de base, aquelas que nós também chamamos de tensões. Então, a gente divide, em síntese, né, por assim dizer, a gente divide um acorde e as tensões dele em duas estruturas harmônicas e sobrepõe elas. Veja que nesse momento a gente vai manter uma visão modal, assim, mais popular, digamos assim, no sentido de que a gente está trabalhando um mesmo conjunto de notas, né? Mas é claro, né, que a gente vai usar essa técnica, né, no contexto tonal para a gente harmonizar as músicas, né, conforme a gente vai ver hoje mesmo aqui nos exemplos que eu separei, tá? Então, olha só, como sempre, vou colocar o nosso pianinho na tela, né, para nossa explicação. Mas olha só, na verdade, olha só, antes de mais nada, eu quero dizer que todo mundo sempre me pergunta, né, qual é esse programinha que eu uso para ver a tela, para ver os acordes e tal, independente de eu já ter colocado 1000 vezes, sempre que aparece um vídeo novo. Então, esse programa que eu uso se chama Chord, tá? Eu uso no Macintosh. Eu acho que paguei uns, se não me engano, uns $20. E penso que para trabalhar com aula, quem trabalha pela internet, tá dando aula ou faz vídeos aqui, que nem eu faço aqui do canal, esse programinha é uma mão na roda, né? Bom, então tá, vamos lá, agora sim, pianinho na tela. Então, olha, vamos supor que eu tô em Dó maior. E tenho lá a minha cifra, o meu acorde de Dó maior. Pois bem, você lembra também que eu já falei várias vezes, você já viu aqui, em relação quais são as notas que caracterizam, que dão a identidade sonora de um acorde, né? Que são a fundamental, a terça e a sétima, né? A fundamental estabelece o centro tonal, a terça vai me dizer se o acorde e por consequência a escala ou o modo, né, de base é maior ou menor, e a sétima, né, que vai nos dizer a função do acorde, né, se ele é um acorde de movimento, se ele é um acorde de repouso, por exemplo, nesse próprio Dó maior, por exemplo, se eu tenho Dó Mi Si, se essa sétima é maior, né, ele vai ser um acorde de repouso, né, ele vai exercer a função do grau 1, do primeiro grau, no tom de Dó, o acorde de Dó é o primeiro grau, né. Agora, se essa sétima dele é menor, ele já passa a ser um dominante, né? Logo, a função dele já passaria a ser, nesse caso, 5 do 4, né? Dó 7, que nos levaria para o Fá, porque ele é dominante primário dele, né? Em princípio, é isso. Claro que a gente tem casos que dão margem para outras considerações. Existem contextos diferentes, na harmonia, tem às vezes a quinta é decisiva, a quinta é diminuta, a sexta maior, entendeu? Elas também muitas vezes estão ligadas a essas notas de base, tensões intercambiáveis, relações, similaridade e tudo mais, tá, gente? Mas de um modo geral a gente sabe que é assim, né? Tônica, terça e sétima já caracterizam o acorde, né? Já delineiam, já deixam implícito a escala ou os modos de base, né? Sejam os acordes maiores ou menores, como a gente vai ver só, né? E é por isso, então, que dentro desse procedimento, quando a gente for montar as nossas estruturas de base, ela deve conter obrigatoriamente essas três notas, tônica, terça e sétima, tá? Elas que vão ser os nossos pilares de sustentação, assim, por assim dizer, né, para essas tríades superiores, né? Se você toca piano, é claro, tiver um baixo acompanhando essas coisas, você pode naturalmente dispensar os baixos, né, só se concentrar nas terças e nas sétimas, né, e eventuais dobras, e também se concentrar na mão direita. Vale lembrar também que, como nota do acorde, né, a quinta também é considerada a nota do acorde, né, embora a gente não vá usá-la nesse primeiro momento, tá? A gente não vai contar com ela.
A gente pode, para aproveitar para fechar, a gente pode manter aquela visão de nota do acorde, né, que são essas aqui da base, da camada inferior, como eu acabei de falar, a tônica, terça e sétima, às vezes a quinta, né, agora não. E as demais a gente considera tensão ou nota de passagem ou aproximação cromática, entendeu? E são essas notas que vão constituir, tá vendo? A camada de cima, esse ré falar no caso, entendeu? Para a gente montar as nossas tríades superiores, né? Para a gente montar, a gente tem umas regrinhas simples, tá? Que eu vou deixar na tela, a gente vai ver aí nesse primeiro momento, fica aí na tela. Olha só. 1. Utilizar sempre terça e sétima nessa camada inferior, nesse acorde de base, né? 2. A estrutura inferior, ela pode ser executada em qualquer inversão ou qualquer ordenamento, né? As notas, ou seja, a posição fechada, tanto na posição fechada como na posição aberta a gente pode tocar. A terceira coisa que a gente tem que fazer é determinar a escala e eliminar as avoides, né? Aquelas notas evitáveis, né? Eu já vou falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouco. 4. Os acordes da camada superior, eles devem conter no mínimo uma das notas da camada superior, entendeu? Eles têm que conter pelo menos uma nota de colorido, tá? Claro, você vai ver lá também, né? Senão depois ele, no dó, se ele não contiver, então, se for um mi menor, ele vai soar totalmente dentro, né, do acorde, como a gente vai ver. 5. Os acordes da camada superior também podem ser invertidos, como a da inferior, né? Mas eles têm que obrigatoriamente ser executados em posição fechada, entendeu? Ou seja, dentro dos limites da oitava, tá bom? E 6, você deixa no mínimo uma terça maior e no máximo uma décima entre a nota mais grave da primeira tríade, né? Da próxima nota do restante do acorde, né? Esse que vai ser o acorde de cima, né? Com exceção para um ostinato, baixo pedal, como a gente já vai ver já também. Bom, essas são essas pequenas regras, né? E na camada de cima a gente vai ver então depois, como consequência, né, que vai aparecer todo tipo de tríade, maior, menor, diminuto, aumentada, né? Dependendo da escala ou modo de base que a gente utilizar. Pois bem, vou mostrar duas formas que eu conheço, né? Porque eu penso que as duas são interessantes, de certa forma também são complementares, né? Uma forma é um pouco mais tonal, vertical, um pouco mais semelhante lá aos campos harmônicos, e a outra é horizontal, né? Que eu acho que é um pouco mais moderna, digamos assim, um pouco mais próxima dessa visão do popular que a gente está acostumado, tá? Vamos nessa então, vamos seguir nosso passo a passo agora. Bom, a gente está lá em Dó maior, né? Dó jônio. Coloquei lá a escala, deitei a escala. Aí a gente tem o nosso acorde lá, Dó, Mag7. Logo lá, começamos na listinha. Tônica, terça e sétima. Sempre tem que ter nessa camada inferior. Então, logo após a gente diz que a gente pode tocar aberto ou fechado, ou invertido. Ou seja, aberto ou fechado, né? Em relação à organização das notas. Eu posso pegar esse Mi e jogar aqui para cima. Abrir o acorde, se você não viu o episódio lá de acordes abertos, Thomas Newman, altas sonoridades Thomas Newman, usa e abusa super bem, é muito lindo a forma que ele faz. Se você quiser ver, tá lá o episódio, Tríades Abertas, André Memari, Thomas Newman, Hamilton de Holanda e tudo mais, eu tô pondo aí. Então, posso tocar fechado, posso tocar esse acorde aberto, tá bom? E posso tocar invertido, tá bom? Vai dando sonoridades. Segundinha, eu gosto. Pois bem, agora a gente já tem lá, determina a escala e elimine as avoides, né? Eu já sei que eu estou no jônio e já sei que no jônio a gente tem como nota evitar a quarta, né? Então, porque ela faz aquele meio tom com a terça, né? Então a gente não vai usar ela para construir tríades, tá bom? Então, sendo assim, a gente não tem os acordes do segundo grau, porque ele vai conter esse Fá, e do quarto grau, né? Porque ambos contêm, né? E aí a gente segue aquela lógica do campo harmônico, entendeu? E vai construindo acordes de forma terciária. Isso é importante aqui, né? Isso que é diferente do stacking chords lá, do sobrepor acorde. Aqui a gente vai se ater nesse primeiro momento, depois pode esticar um pouquinho, ver esse episódio lá. Mas aqui é de forma terciária, porque são essas notas que pertencem à camada de baixo também, tá bom? Então vamos lá.
e de modo que a gente vai formar tríades depois, né, com esses acordes. Então, e aí a gente vai seguindo a mesma lógica lá do campo harmônico, né, vai construindo os acordes de forma terciária, de modo a gente formar nossas tríades, né? Então, a gente avança para o terceiro grau. Você vê que o próximo passo lá, ele diz que os acordes das regrias da camada superior devem conter, no mínimo, uma tensão, né? No mínimo, uma nota da camada superior. Então, no caso desse modo em questão, o jônio, o terceiro grau também vai ficar de fora, né? Porque aqui não tem nenhuma tensão. Claro que a gente pode pensar, né? Você pode pensar, vou tocar um Mi menor, ou às vezes até que já teria Mi menor 7, que já é tétara. A gente já vai falar sobre isso. Mas, para facilitar na hora de tocar, né? Mas aqui a gente não vai contar. E aí, quarto grau a gente não tem, então vamos para o quinto grau. Quinto grau, ó, Si, Ré. Ré já é uma nona, né? Já tem uma tensão, então esse acorde já entra. E depois, o Lá menor, sexto grau. Mesma coisa. Já inverteria aqui para não dar tanto choque, aqui já fica melhor, mais no meio, né? Ó, tô usando uma terça no mínimo de diferença, tá bom? Entre a última nota do acorde de baixo e essa próxima, tá? Do outro acorde. E isso já alivia, vamos dizer assim, tá? Aqui já não faria, no stacking chords eu faria com essa segunda, já daria até, ficaria bem bonito na minha opinião. Mas aqui nas estruturas de vozes superiores não, a gente deixa essa distância para fazer duas tríades bem claras mesmo, entendeu? Olha só, dentro desse do jônio, o princípio é simples, você vê, ficou, né? Ficou. A gente só tem o quinto grau e o sexto grau como tríades disponíveis para a gente sobrepor dentro do modo jônio, né? Ó. Sonoridades. Com o tempo você vai ver, você pode ver como você conecta tríades, também tem o episódio de conectar tríades, você pode ver, pode tomando outras liberdades, entendeu? Assim como você pode pensar só nisso, você pode também pensar que você vai conectando com uma melodia ou com cromatismos, então, por exemplo... E aí você vai vendo, né? Tá bom? E uma série de coisas. Aí depois você vai dando um passinho adiante, aquilo que eu sempre falo, né? Aqui estou mostrando a base, como é o raciocínio para a gente fazer esse tipo de harmonização com esse pensamento, tá bom? Você vê que essa configuração da escala diatônica, né? Ela é bastante estável, ela é bastante tonal, né? Eu já andei especulando bastante, né? Estudando bastante, já falei aqui sobre o porquê do que eu acho, né? Da escala ter se tornado essa escala de referência, ter se estabelecido, né, como o nosso maior natural, né? Em resumo, uma das razões, a razão principal, né, é a configuração dela, eu acho, porque ela acomoda perfeitamente as exigências, por assim dizer, do tonalismo, né? Os semitons dela estão entre o quarto e o sétimo graus, né? Por isso que ela é perfeita para o tonalismo, né? Porque isso cai bem lá no quinto grau dela, esse trítono que gera bem no quinto grau, que dá aquela força gravitacional, empurra a gente de volta para o próprio grau 1, para a tônica, né? Mas apesar disso, ela não tem aquela riqueza de tensões e de coloridos para oferecer, não tem contrastes, né? É por isso também que a gente faz um monte de empréstimos, né? Sobretudo e quase sempre do menor para o maior, né? Pois bem, tendo feito esse parênteses, então vamos continuar, vamos caminhar. Vamos pegar essa mesma escala de base, tá bom? Modo, mesmo conjunto de notas, melhor. E vamos fazer aqui a partir do quinto grau, que vai nos dar o modo escala, o modo mixolídio, tá bom? Então, olha só, agora nós temos a nossa fundamental, terça e sétima. Falei que eu posso tocar aberto, como minha mão alcança aqui, estou no tecladinho meio sem vergonha, a tecla é menor, alcança melhor ainda, tá? Uma décima. Então, estou fazendo aqui na base aberto, tônica, sétima e terça no caso, só está invertido. Então, agora a gente vai ter como avoid a quarta, a mesma coisa, né? Porém, é esse dó aqui agora.
tá bom? E nós vamos fazer igual, entendeu? Qual é o acorde do segundo grau, entendeu? Aqui, Lá, Do, Mi. Aqui já não teríamos porque tem, entendeu? Mesma coisa do quarto grau dele. Mesma coisa, repete. Você vê que é tudo igual, agora vai ficando mais fácil, né? Vamos agora do Si. Mesma coisa que o terceiro grau lá do Mi menor, porque ele não tem nenhuma tensão, tá vendo? Ele só tá repetindo Si, Ré, Fá. Se a gente tocar isso com isso, não tá soando nenhuma tensão, nenhuma tríade superior, entendeu? Apesar da gente poder argumentar, né? Ah, tô fazendo meio diminuto. Tá, mas não tem nenhuma tensão, tá bom? O Dó não tem, que é a void. O Ré já dá, a gente tem a tríade de Ré menor. E ela contém a nota Lá, que é a nona, né? Então nós temos o Ré menor sobre o Sol. Tá bom? Já dá alguma corzinha nesse Sol aí, tá bom? Depois a gente tem o Mi, que também já é a 13ª, né? Desse Sol. E ele já gera o Mi menor. Então, esse Mi, que também é tensão, já entra. A mesma coisa lá que no outro, no jônio. Nós estamos usando o mesmo conjunto, né? Então, já vai reparando. Só temos essas duas tríades, Ré menor, Mi menor. E a mesma coisa, você pode explorar de todo jeito, sempre a mesma coisa, tá, galera? Pode e deve. Tá? Já vai fazendo as coisas. Enfim, mais um modo. Agora vamos partir para um outro. Outro da categoria dos maiores, agora vamos pegar um que tem já um pouquinho mais de tensão, né? A mesma coisa. Vamos supor que a gente tem esse mixolídio, mas agora a gente tem mixolídio sustenido 11, ou sustenido 4, ou lídio bemol 7, ou ainda escala acústica. Eu acho uma loucura, acho um absurdo esse monte de nome, de modo. Quando a gente vai ver lá nos confins da história, sinceramente, a gente vê, é a minha conclusão, que isso aí foi uma sucessão de interposição, de interpretações, de teorias paralelas que acabou resultando no que eu considero um verdadeiro puxadinho, vamos dizer, musical, né? Bom, já que eu estou falando isso, depois eu vou fazer um episódio dando mais uma reforçada nisso. Já fiz, né? Porque eu tenho uma visão, uma proposta para oferecer nesse sentido. Mais uma coisinha para falar, para facilitar essa bagunça na hora da prática, tá bom? Então, pois bem, mixo 4 mais ou sustenido 11, né? Ou seja, ao invés do Dó, que era aquela void, a quarta, essa quarta agora é sustenido, né? Ela foi elevada em um semitom. Então agora já não temos mais o semitom com a terça. Já não temos mais a void. Inclusive, é por isso que é chamada de escala acústica, né? É porque ela não tem a void, né? Essa escala. Pois bem, agora é a mesma coisa, tranquilamente a gente vai fazer. Porém agora a gente vai ter, você vai ver, muito mais acordes e cores, né? Vocês já sabem, sonoridades, possibilidades. Vamos começar. Sol, segundo grau, Lá. Oh, maravilha, já temos 3 tensões, entendeu? Olha só. E posso, já falei, a gente já sabe, posso tocar com inversões, com tudo, né? Então, já temos o Lá maior, sobre Sol 7. Tá bom? Depois, a partir do Si, a mesma coisa. A gente não vai ter nenhuma porque a gente já tem a nossa tríade, só com as notas sem nenhuma tensão lá em cima. Aí a gente tem o Dó sustenido. Vai dar uma meio diminuta. Tá valendo 2 tensões aqui, ó, tá? Depois a gente tem o Ré menor também tem tensão, a gente já viu lá do outro, do mixo puro. Mi menor também tem tensão, é a 13ª do acorde, o Mi. E depois a gente vai ter o Fá aumentado, né? Já pode começar a fazer as coisas, sim, bastante coisa, tá bom? A ideia é a mesma, aí você trabalha só para mostrar como funciona e como a gente obtém essa sonoridade. No finzinho lá a gente vê um pouquinho mais na música. Vamos avançar. Pois eu falei daquela outra forma, né, que eu falei que é mais vertical, que eu acredito ser uma visão mais próxima da música dita popular, né? Ela é bem direta. Olha só.
Vamos pegar a mesma escala, que assim a gente vê bem a diferença entre essas duas visões. Só que agora a gente nem vai usar o pentagrama, tá? Eu vou colocar a escala da mesma forma, só que eu vou colocar cifras, tá? As letras. E já vou distribuir as notas do modo, a escala de base, por terças, de forma terciária, conforme você está vendo aí na tela, né? Sol, Si, Ré, Fá, mesma escala, só que já por terça. E agora, uma vez que a gente dispôs essas notas e intervalos por terça, é só a gente identificando horizontalmente as tríades que se formam. Então tá, a gente tem lá a tríade de base, já identificamos o Sol maior, eu vou fazer aqui como é Sol 7, já vou fazer tônica, terça, sétima, o de sempre, daria no primeiro grau o Sol. Então, se a gente pegar a partir do Ré, o Si já não teria a mesma coisa lá que a gente viu, né? Não tem nenhuma tensão. Vou pegar o Ré, já tem o Ré menor. Tá vendo? Depois, se eu pegar do Lá, eu já tenho o meu Lá maior. E eu posso pegar dos outros graus para enxergar, vou pôr em cima, senão fica muita confusão. Do Fá, a mesma coisa, eu vou ter aquele meu Fá aumentado, entendeu? E se eu pegar do Dó sustenido, eu vou ter o meu Dó sustenido aqui. É uma outra visão, ao invés de fazer um por um, vertical e tal, você também estica assim e retira. Muita gente usa cifra e tudo para, às vezes, ser uma visão mais prática, mais próxima do popular, não mexe lá, em princípio, com o pentagrama, tá bom? Esse é um outro jeito. Agora, só para deixar falado, entendeu? Num outro momento, a gente pode dar um passinho adiante, por exemplo, já que eu tenho esse Ré menor, eu tenho esse Fá aumentado, eu tenho uma tétrade de menor mais de 7, né? Uma tétrade menor com sétima maior. Sei lá, na hora da prática, num futuro, entendeu? Como um segundo passo, a gente domina bem essas tríades superiores, brinca com elas, usa, entendeu? Vai fazendo pequenas coisinhas, vai se deixando, mas você depois também conectar tríade, tudo aquilo que eu já falei, você pode sim pensar em tétrades, né, no segundo momento. Por que não? É isso, sempre procurar ampliar um pouquinho, né, aquilo sempre que eu falo. Então a gente pode ter sim um Ré mais de 7, ou menor mais de 7, já facilita. Ou Fá, né? Já estou fazendo outras coisas, mas é que eu estou pensando no Lá maior e no Fá também, se eu pensar nesses dois, né? E assim nós vamos, sonoridades 1000. Tá entendido? Isso não é uma coisa difícil, né? Vamos pegar agora uma outra escala, vamos pegar um modo menor, alguma coisa assim, só para ver, rapidinho. Mesma coisa, vamos pegar o eólio, tá? Vamos lembrar, eólio menor, nota característica sexta menor, né? No contexto tonal, a gente deve usar para deixar explícito, né? Aqui estamos falando um pouquinho de outra coisa, mas enfim. Eu falei isso em relação àquela avoid note lá que eu falei. Avoid note depende do contexto, por isso que eu vou fazer um episódio falando nisso, sobre avoid condicional, né? Que esse é o grande lance. Sob a condição de, ela é avoid. Fora disso, não. Então vamos lá, eólio. Vamos pegar, fazer exatamente a mesma coisa. Agora estamos desse jeito, é mais pop, vamos dizer assim, né? Tem o meu Dó menor, posso fazer com sétima, se for com sétima, se for natural. Em cima eu vou ter o quê? Sol menor. Sol, Si, Ré. Depois eu vou ter o quê? Ré, Fá, Lá bemol, entendeu? Ó, fica lindo, né? Eu abri embaixo, tônica, terça, sétima. Por que eu abri? Porque já estava distante, estava ultrapassando uma décima. Agora, ao abrir e colocar esse acorde aqui em cima, olha só, já faço uma terça, depois eu faço isso, entendeu? Tem uma quarta distante. Eu acho lindo. Ou você pode, se você fizer fechado, pode fazer aqui. Lindo, sonoridades. Sol menor também dá, então Si, e também tem o Si bemol, Si bemol. Tá vendo?
em cima, si bemol, sol menor e ré diminuto. Se você quiser pensar também aquela mesma coisa, você pegar lá do sol um pouquinho aqui, pode pensar no sol menor 7, que vai dar o menor 7, 9 e 11, tá bom? 9, 11. Aí, sonoridades. É legal, tudo é simples, né? Simples e útil. Vamos vamos pegar um último. E dessa vez, vamos pegar uma escala. Vou pegar dominante, alguma coisa assim, que bastante usando. Vamos pegar dominante de minuto, né? Escala de 8 notas. Tem um monte de tríade nas vozes superiores, cheia de tensão, né? Tem bemol 9, sustenido 9, sustenido 11, 13ª maior, entendeu? Pode pensar semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, que é a outra opção, né, da própria diminuto, né? Se fosse dó diminuto, tom, semitom, tom, semitom. Tá bom? Mesmo conjunto de notas, só que aqui ele tá fazendo papel de dominante, tá bom? Dominante de diminuto. E se a gente seguir o mesmo pensamento, a gente vai começar a já ter um monte, né? Porque ela tem as 2 terças, né? Porque ela tem a nona, as 2 nonas, né? Enfim, que enarmonicamente é a terça maior menor. Então, aqui já logo no primeiro grau, a gente já teria um dó menor, por exemplo. Sobre o dó 7. Aqui tá muito junto, vou fazer aqui. Aí já define mais, você viu? Tá bom? Ou até. Ou abrir o acorde. Tá bom? Ou a gente teria dó diminuto ainda. Só isso aqui a gente já pode fazer então. Bem tenso, sonoridade. E assim a gente vai fazer com tudo, gente. Agora é tranquilo, né? Se a gente for fazer, agora vai ter que fazer com Ré bemol na próxima. Ré bemol só daria o meio diminuto, né? Essa nota aqui não tem, o 13 é natural. Se você fizer assim, você pode cair nesse truque. Olha, mas aqui já é uma quarta, eu quebrei a estrutura terciária. Isso aqui já é uma inversão dessa aqui, né? Do Lá, que também vai dar. Quando a gente chegar aqui, a gente vai ver. Tá vendo? Mesma coisa. Então eu não tenho no Ré bemol, só tenho Ré bemol meio diminuto, tá bom? Depois eu viria para Mi bemol. Mi bemol, veja que quando a gente tem esse monte de... essa escala de base ou esse modo alterado, bastante tensão, a gente tem que pensar nas enarmonias, tá? É bem importante, tá? Como a gente vai ver agora, olha só, por quê? Porque aqui a gente tem um Mi bemol maior, eu considerar, né? Mi bemol, comecei do Mi bemol. Sol natural, terça maior, terça menor. Tenho Mi bemol maior sobre o Dó. Mas eu posso ter também, essa escala não tem o Fá sustenido, 11 mais? Também tenho o meu Mi bemol menor, tá bom? Enarmônico, Sol bemol, Fá sustenido, né? Bom, olha só, vou colocando aqui embaixo todos já pra gente ganhar tempo, tá, pessoal? Senão o assunto fica muito assim, maçante. Já sabe como é o princípio, já sabe tudo, você faz, vai dar esse monte de acorde que você tá vendo aí. Dó menor, Dó diminuto, Ré meio diminuto, Mi bemol maior, menor, Mi bemol meio diminuto, também, né? Vai dar o Fá sustenido maior, com Si bemol menor, com o 13. Que mais ele teria? Depois do Sol teria o Sol diminuto. Entendeu? Os outros não tem a inversão, né? Aí teria aquele Lá, que a gente viu, Lá meio diminuto, Lá menor, Lá maior, Lá meio diminuto. E por fim a gente teria Si bemol aí, ó. Si bemol meio diminuto. Tá bom? Ou até um minuto depois, enfim. E aí você vê sonoridades, vai brincando, tudo isso é muito rico, né, gente? Sobretudo esses. Mi bemol com um Fá sustenido menor. Depois a gente tem Lá maior. Eu posso fazer com Sol bemol, Fá sustenido. Meio Jobim. Enfim, sonoridade.
sonoridades. Aliás, por falar em Jobim, olha só. Falei que a gente ia ver nas músicas, né? Eu falei lá do Tom Jobim, do exemplo musical. Jobim maravilhoso, Jobim que eu amo. Ele usa mixo 4+, né? Essa mesma aí que a gente usou em Ré, uma hora lá nessa suíte maravilhosa, Gabriela, lá pra frente, já quando aquele baião andado já na parte final. Então ele faz, por exemplo, nessa escala, ele faz. Só que aí, galerinha, ele faz. E é uma maravilha, né? Com esse baixão ostinato, ele faz. Tá no Ré, ele faz Ré, Fá, Lá bemol, Fá, Ré. Olha o efeito sonoro. Ré, Dó, Ré, Mi, Ré. Depois ele faz Fá, Lá bemol, Fá, mediantes cromáticas. Fá também tá lá, vou colocar. Tá tudo aí, hein? Você vê como vai juntando, né? Enfim. Olha lá. Aí depois ele ainda faz. Ou seja, Fá, Si bemol, Fá. Vem lá da região, né? A subdominante, o Schoenberg diria, né? Ele estaria desse Fá, usa Si bemol, Fá. O Si bemol tem no Fá, Fá e volta pro Ré. Maravilha, tudo isso. Ou você pode pensar até no próprio Ré menor, né? Já que é Fá, entendeu? O que ele fez no Ré menor, se ele pegou do modo menor, o Fá tem e o Si bemol também tem, tá bom? Só a última vez. Que efeito, hein? Tô sem pedal, mas dá pra curtir. Tá? E, por exemplo, num solo, eu lembro que também separei um exemplo daquele do Pedro Martins, tem um solo, eu vou pôr aí na tela, depois eu acho, põe aí na tela, quando ele faz. Pra que furar meus olhos, pra que me... Na música do Chico. Eu juro a voz me sei que eu não olhei sem aquela outra pérola, meu Deus. Aqui ele faz. Então ele faz Ré bemol em cima do próprio Ré. Faz Mi bemol, Ré bemol e Sol aumentado. E depois. Depois, tá lá na transcrição do solo, depois você olha com calma. Depois ele faz a mesma coisa. Acho que é isso. Mas o uso no meio do solo, só que ele veio lá, né, andando e tal. Um pensamento meio chord melody, vamos dizer assim. Bom, e por último eu falei também alguma outra música. Por exemplo, vou pegar qualquer música ordinária. Essa música se presta bem a o exemplo aqui, ó. Sabe aquela música, acho que é Blue and Green, né? Se eu fosse tocar ela assim, né? Sem as tensões, só com o que está descrito, vamos dizer assim, na cifra descrita. A melodia já cai mesmo no 11+, né? Aqui a gente já tem, né? O maior mais de 7. Então, já tem esse lídio maravilhoso. Então, aqui seria, já tem essa tensão, 9+. Você já pode usar, dependendo da escala de base, um Dó menor, por exemplo. Interessante. Ou você pode usar um Fá maior. Ou Dó menor. Agora, se você usar o Dó menor, pensa lá no encaminhamento das vozes. Aí vai cair no Ré menor, você já pode cair no Lá menor, que é o Ré menor 7, 9, tá bom? Pode cair no Ré menor, no Lá menor, na tríade de Lá menor, já vai dar essas duas coresinhas, já vai dar essa nona,
né? E também já forma outro bloquinho, forma uma tríade em cima. Então, se você vem do Dó menor, tá fazendo... Tá bom? Por exemplo... Tá? E se você fizer o Fá, talvez já possa cair em um outro. Também fica legal. Fá, Mi. Tá bom? Vai pensando nas vozes internas. Agora a gente tem Sol, Fá. Por exemplo, eu já posso pensar no Si bemol. Ré, por exemplo, Fá. Que Ré maior. E a melodia já está no próprio Ré, né? Ou um Ré aumentado, se eu quiser fazer ele sus. Descanso. Tá bom? Tá vendo? Tríades nas vozes superiores. E assim a gente vai, gente. Eu acho que já deu para entender, né? Agora, se você gostou desse assunto, você mergulha, né? Você explora mais ainda. E se você quiser explorar mais ainda, faz todas as escalas, pega todos os modos, as escalas mais utilizadas que você mais gosta, pega o dórico, né? Acorde maior com sexta maior, pega a alterada, essa aí dominante de diminuto e tudo mais. Você vai ver todas as escalas mais tensas, elas têm altas sonoridades, vai dar uma porção de tríade maior, tríade menor, diminuta, meio diminuta, faz no modo lócreo também, né? Enfim, vai fazendo, nem que seja um por dia, tá? Você faz uma escala, um modo desses e explora sonoridades, toca bastante, vai lá, coloca embaixo do dedo, né? Faz arpejo, faz tudo, vai conectando e assim você vai expandindo, não fica só nessa, expande, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões, você já sabe, manda tudo através dos comentários para esse que é mais um canal, mais um mísero, um canal cada vez mais perdido nesse imenso abismo do binário que é a internet, que por sua vez também já está com os dias contados, pessoal, uma vez que os computadores quânticos já são uma realidade, né? Mas isso é um outro assunto, lá para o meu outro canal, quem sabe. Pois bem, mais uma vez eu deixo um grande abraço, bons estudos eu desejo e até uma próxima.